Eu já fiz aqui um vídeo para listar os filhos dos heróis dos quadrinhos, mas os vilões também têm os deles. Então a ideia aqui é listar alguns desses personagens, mas que tenham certa relevância nas histórias, que também atuam ativamente, seja como vilões ou como heróis. Assim como a anterior, essa lista vai ter os filhos que fazem parte do universo tradicional das editoras, então terras paralelas ou alternativas vão ser deixadas de lado. E além dos filhos biológicos, eu vou contar também com alguns clones. Sempre que o DNA do personagem tenha sido usado para criar uma criança e não simplesmente seja uma cópia. Sendo assim, a lista de hoje é para falar sobre 12 filhos de vilões dos quadrinhos. Na lista de heróis, o primeiro foi Damian Wayne, filho do Batman com Talia al Ghul. E a primeira dessa lista é exatamente ela. Talia é filha de Ra's al Ghul. Herdeira da Liga dos Assassinos, Talia foi treinada a vida toda para assumir esse posto. Inclusive o seu envolvimento com o Batman foi exatamente pensando nisso, na ideia de que eles pudessem fazer a criança perfeita. Talia já ajudou o Homem-Morcego várias vezes, mas na maioria sempre ficou ao lado do seu pai, nos planos de limpeza mundial do vilão. Na Marvel, Hank Pym criou uma inteligência artificial na intenção de melhorar a vida do planeta. Essa inteligência se tornou o vilão Ultron. Nesse caso, Hank Pym poderia até ser considerado o pai do personagem, mas o caso não é esse. Acontece que Ultron fez as suas próprias criações, por mais que seja uma máquina. Então ele pode ser considerado um pai. E uma das suas criações mais famosas foi o Visão. O Sintozoide, criado para derrotar os Vingadores, percebeu que Ultron era maligno e decidiu se aliar ao grupo de heróis. Ele fez parte da equipe e foi por muitos anos peça essencial dos Vingadores, onde teve uma importante relação ao lado da Feiticeira Escarlate. Outra criatura que teve um filho de forma meio bizarra foi o Venom, porque o Carnificina é sua criação. Em certo momento, o simbionte passou por uma prisão onde estava Cletus Cassidy, um perigoso serial killer. E ali, o Venom deixou uma semente. Esse novo simbionte se uniu a Cletus e com toda a violência do alienígena e a insanidade daquele homem, surgiu um dos mais perigosos inimigos do Homem-Aranha, o Carnificina. Acontece que nem sempre um vilão acaba tendo um filho que segue o seu caminho. Alguns vilões podem ter filhos que se tornam heróis. Na DC, a gente tem alguns exemplos disso, e talvez a mais conhecida seja a Ravena. Filha do demônio Trigon, foi uma das responsáveis em reunir os novos titãs para combater a influência maligna do seu próprio pai, e se tornou uma das integrantes mais queridas da equipe e dos leitores. Outro personagem que fez parte dos novos titãs e que seu pai é um vilão é Joseph Wilson, o Jericó. Filho de Slade Wilson, o Exterminador, Jericó tem o poder de possuir o corpo de outra pessoa. Por muito tempo, ele sempre foi um herói tranquilo, mas há alguns anos vem tendo algumas atitudes no mínimo questionáveis. Na Marvel, a gente também tem essa inversão entre pais e filhos. Como por exemplo, a Mística teve um filho com o demônio Azazel, e ele se tornou um dos mais gentis mutantes dos X-Men. Kurt Wagner é o Noturno. Noturno foi abandonado quando criança e cresceu como atração de circo. E por mais que seja julgado pela aparência principalmente, ele nunca perdeu a sua fé, sendo bastante devoto à religião. Com poderes de teletransporte, fazendo parte da segunda gênese de X-Men, o Noturno é um dos mutantes mais amáveis de toda a Marvel. Ainda sobre mutantes, o Magneto já passou a ser uma espécie de anti-herói faz tempo, mas a sua maior fama foi como vilão. A sua história já mudou tanto que a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio sempre foram considerados seus filhos e agora não são mais. Mas uma outra filha do personagem, que é sempre esquecida, é Lorna Dane, a Polaris. A personagem se aliou aos X-Men há muito tempo atrás, e é uma das primeiras heroínas a integrar a equipe logo depois da sua criação.
Polaris, inclusive, teve um relacionamento de longa data também com outro membro do grupo, Alex Summers, o Destrutor. E ela, assim como seu pai, tem os poderes baseados no magnetismo. Existem filhos que seguem tanto o caminho dos pais que acabam usando até o seu próprio manto. E nessa lista tem um exemplo disso na Marvel e um na DC. Um dos maiores inimigos do Homem-Aranha é o Duende Verde. O original era Norman Osborn, mas o seu filho, Harry Osborn, seguiu os seus passos. Harry sempre foi um grande amigo de Peter Parker, inclusive os dois estudaram no mesmo colégio e chegaram a morar juntos. Mas depois que o Duende Verde original foi considerado morto, Harry começou a criar um ódio pelo Homem-Aranha e desenvolveu uma insanidade que o levou para o mesmo caminho de Norman, se tornando ele próprio o próximo Duende Verde. E na DC, durante a história Crise de Identidade, a gente tem a substituição do Capitão Boomerang de George Digger Harkness para o seu filho Owen Mercer. Digger conhece um filho que foi abandonado há muitos anos atrás, e Owen passa a ter afeto por ele. Quando Digger é enviado para a missão de matar o pai de Tim Drake, aquilo se revela uma espécie de armadilha e os dois são mortos. Então, para honrar a memória do pai, Owen assume o seu manto e codinome, se tornando o segundo Capitão Boomerang. Os pesos pesados de cada editora também têm os seus filhos. Na Marvel, Thanos tem Gamora como a sua filha adotiva, mas não é dela que eu vou falar aqui hoje. Porque há poucos anos a gente descobriu que o vilão tem um filho biológico. Se trata de Tane. Thanos nunca descobriu a existência dessa criança porque ele é um inumano. E o seu imenso poder só despertou na saga Infinito com a passagem de uma nuvem terrígena pelo planeta. A intenção do vilão sempre foi acabar com os seus filhos. Por isso, Thanos e Tane sempre entraram em conflito, numa relação nada saudável entre pai e filho. Outro que tem uma relação bem conturbada assim, agora na DC, é o vilão Darkseid com o seu filho Orion. Orion é filho biológico do tirano de Apokolips, mas num tratado de paz momentânea, Darkseid trocou seu filho com o filho do Pai Celestial. Assim, Scott Free, o Senhor Milagre, passou a vida em Apokolips, enquanto Orion, o verdadeiro filho de Darkseid, passou a vida no paraíso de Nova Gênese. Só que a sua personalidade explosiva e até violenta, com certeza é herança de Darkseid. E uma profecia no Quarto Mundo dizia que Darkseid seria derrotado por um dos seus filhos, e com certeza esse seria Orion, causando assim um conflito eterno entre os dois personagens. E para finalizar, um clone. Lex Luthor criou vários clones ao longo da sua vida, tentando recriar um Superman que pudesse controlar. Mas tem um deles que foi feito com o DNA kryptoniano e com o seu próprio DNA. Esse é Connor Kent, o Superboy. Criado por Lex Luthor no projeto Cadmus quando o Superman morreu na batalha contra o Apocalipse, Connor Kent surgiu como o primeiro clone híbrido entre humano e kryptoniano, e herdou todos os poderes do Homem de Aço. E por pior que Lex seja, ele tem real apego pela sua criação. Por exemplo, quando o Superboy morreu durante a Crise Infinita, Lex Luthor realmente lamentou a perda do filho. Claro que existem vários outros filhos poderosos de vilões por aí, como por exemplo Calduran, o Aqualad, Rose Wilson, a Devastadora, e Cynthia Smith, a Pecado. Então deixa você aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito que é filho de um super vilão. O meu é o Orion. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.